2 sem 3. Hélder Silva foi o grande vencedor absoluto da 30ª edição da Rampa do Caramulo, 6ª prova do Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group. O piloto e preparador da Póvoa de Varzim soma já a 3ª vitória consecutiva do ano e está a um passo de se tornar no próximo campeão absoluto de montanha. Estamos na Serra do Caramulo, um dos traçados mais técnicos do CPM, com São Pedro a não dar tréguas no segundo dia de prova. O sol e o tempo ameno de sábado deram lugar ao nevoeiro e à chuva de domingo, o que colocou à prova pilotos e equipas na escolha de pneus e afinações das máquinas. 42 pilotos e a definição dos primeiros campeões da temporada a uma etapa do fim do campeonato. Apertem bem os cintos e sejam bem-vindos à Rampa do Caramulo. Nos protótipos, Hélder Silva não deixou para mais ninguém e foi o mais rápido durante todo o fim de semana. O melhor tempo do piloto polveiro foi o da primeira subida oficial, com o tempo seco, terminando o percurso de 2 km e 850 metros em 1 minuto, 19 segundos e 639 milésimos. O BRC-BR 53 rodou sem problemas e levou Silva até à 3ª vitória consecutiva da época, tanto em termos absolutos como nos protótipos A. Em segundo ficou o atual campeão em título, José Correia. O piloto continua a braços com problemas elétricos no motor do Ozella que não podem ser resolvidos sem o carro ir à Itália. Sem tempo para o fazer, resta compensar os danos e rodar o mais rápido possível. O piloto de Braga terminou na 2ª posição dos protótipos A e também da classificação absoluta. O pódio geral do campeonato encerrou com António Rodrigues, que depois de um incidente na rampa de Santa Marta, está de regresso à liderança dos protótipos B. A fazer a Rampa do Caramulo pela primeira vez, o primeiro dia serviu para estudar o traçado e habituar o BRC à pista. Os apontamentos apenas serviram para conhecer o percurso porque a mudança de condições atmosféricas trocou as voltas ao piloto da NG Racing. Ainda assim, teve uma performance de se lhe tirar o chapéu, ficando a 8,6 segundos da vitória absoluta. Este foi um triunfo decisivo para Rodrigues, que consegue garantir de forma praticamente certa a conquista do título em protótipos B. Antes não tinha conseguido, na última prova não tinha conseguido o primeiro lugar e agora ainda com um bocadinho mais de cabecinha, portanto tentamos fazer os tempos, ir progredindo, que é uma pista nova para mim, também foi a primeira vez que cá estive, e tentar conseguir fazer um bom tempo e conseguir o primeiro lugar, que era o objetivo nos protótipos B. O segundo lugar dos protótipos B foi carimbado por Nuno Guimarães aos comandos de um Silvercar S2. Na primeira subida de prova sentiu uma falha no alinhamento do carro, o que deixava a máquina bastante solta na parte dianteira. O problema foi resolvido durante a noite e no domingo o capitão da montanha teve apenas de se preocupar com o tempo e entre optar por pneus slick ou pneus de chuva. Optou por fazer a segunda subida com slicks, mas sempre cauteloso para evitar deslizes. Cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém e Guimarães acabou por conquistar a 2ª posição e dar mais um pódio à NG Racing. Joaquim Rino encerrou mais uma vez o top 3 da divisão B dos protótipos depois de fazer uma prova segura e sem problemas no BRC B49. O piloto optou por fazer as subidas de prova no domingo com um pneu slick e apesar de sentir o carro a fugir em algumas curvas, Rino fez a escolha acertada e rodou sem incidentes. Dos protótipos passamos para a categoria GT, que no Caramulo teve 3 pilotos a lutar pela vitória. O desconhecimento do traçado de algumas rampas do campeonato é o principal obstáculo de Vítor Pascoal. Essa questão não se colocou no Caramulo, uma vez que esta foi uma das provas que o piloto de Baião conseguiu fazer em 2019. Com a lição bem estudada, foi rodar como sabe e garantir a primeira posição no GT pela 3ª vez esta época. Já Pedro Marques começou o fim de semana com dificuldades.
Arrancou para as subidas com uma jante empenada, o que fez com que o Porsche soluçasse bastante e fosse difícil de controlar a máquina. Ainda assim, foi-se mantendo próximo dos tempos de Pascoal e, com o título dos GTs praticamente garantido, optou por não arriscar muito nas subidas de prova para assegurar o segundo lugar. O top 3 da categoria ficou completo com o estreante Sérgio Matos, que se apresentou no caramulo com um Lamborghini Huracan Super Troféu. O piloto da Constálica ainda está a dar os primeiros passos nas rampas, mas mostrou bom andamento. Entre os turismos, destaque para Luís Nunes e para o Ford Fiesta R5 ST, que a uma prova do fim do campeonato se sagrou campeão absoluto da categoria. 6 provas, 6 vitórias e um domínio incontestável durante toda a temporada. Contudo, esta foi uma vitória suada. Se no primeiro dia de prova tudo correu de feição, no segundo a história não se repetiu. Na segunda subida oficial, Nunes ignorou o aviso de óleo na pista por achar que o óleo estaria numa das retas e foi surpreendido no gancho antes da meta. Assim que entrou na curva, o Ford Fiesta saiu de frente e acabou por bater nos raios, perdendo ali tempo precioso em comparação com as subidas anteriores. Na terceira subida, recuperou o tempo perdido e saiu do caramulo com o título nos turismos e a vitória na Divisão 1. Não foi um fim de semana fácil. Ontem, no primeiro dia, as coisas correram na perfeição, tal como o tínhamos planeado, correu tudo bem. Hoje, com a chuva, veio brilhar um bocado as contas, foi sempre subir na incerteza. Este é já o terceiro título do piloto de Valpaços, que este ano vai fazer a prova de consagração praticamente em casa. António Cruz Monteiro está de regresso à montanha depois do acidente na Serra da Estrela. Entrou cauteloso, fruto da falta de ritmo e também por não conhecer bem o percurso. Passo a passo foi-se entrosando com a pista e chegou ao segundo lugar da Divisão 1 dos Turismos, aos comandos do Peugeot 208 T16. A completar o pódio, Daniela Marques. A piloto do Subaru Impreza WRX fez o melhor tempo do fim de semana na primeira subida de prova, 1 minuto 39 segundos e 1 décimo, com a chuva a dificultar a performance domingo. Entre as máquinas da Divisão 2, assistimos também à consagração de Joaquim Teixeira, que segue invicto em vitórias esta temporada. Foi o mais rápido da divisão nas 6 etapas da época, estando agora focado na luta pela classificação à geral dos turismos. Nos treinos do segundo dia de prova, o carro rodou com pneus de chuva e com o setup ideal para o tempo que se fazia sentir, Teixeira chegou a fazer o quarto melhor tempo da classificação absoluta. Com o sol a aparecer, mudou novamente o chip do Cupra TCR e as subidas seguintes foram feitas para gerir a vitória nos Turismos 2. Assim, o piloto transmontano foi mais uma vez o segundo mais rápido entre os turismos. O segundo lugar ficou reservado para José Carlos Pouca Sorte, que veio até ao caramulo sem pneus de chuva. A gestão foi sempre feita entre pneus normais e pneus slick e no fim o BMW M3 assinou o segundo melhor tempo da divisão, mostrando um andamento muito forte durante toda a etapa. O Audi RS3 LMS de Paulo Silva rodou sem problemas durante o fim de semana e fez o terceiro melhor tempo dos Turismos 2. Em quarto ficou Manuel Rocha e Sousa, que teve uma etapa cheia de incidentes. Primeiro, um mau contacto no sistema elétrico do Cupra fez com que volta e meia as escovas começassem a trabalhar, processo que dificultou a visibilidade do piloto. Depois, na segunda subida oficial, uma falha de travagem fez com que Sousa embatesse nos pneus de proteção. O choque foi aparatoso, contudo, nem o piloto nem o Cupra sofreram qualquer tipo de dano.
luta pela vitória na Divisão 3 dos Turismos voltou a ter os protagonistas do costume. Ambos aos comandos de Renault Clio, Sérgio Nogueira e Parcídio Sumaviel andaram praticamente colados durante toda a etapa, com Nogueira a sair vitorioso desta contenda por apenas 627 milésimos. O piloto bracarense somou a quarta vitória da temporada e segue para a última ronda com 2 vitórias de vantagem para Sumaviel, estando a um passo muito curto de conquistar a vitória na divisão. Já andava na luta para ganhar o título há uns anos. Este ano foquei-me desde a primeira rampa até esta. Boticas, falta apenas uma de Boticas e onde me vou consagrar campeão, mas já posso deitar os foguetes. Parcídio fez das tripas coração para chegar perto do adversário, tentou até uma alteração na afinação dos pneus para tentar rodar mais rápido, mas a chuva do segundo dia impossibilitou os testes para ver as alterações do carro, tornando difícil a tarefa de terminar a época no primeiro lugar. Ainda assim, as lutas entre os dois Renault Clio animaram bastante a temporada. O pódio ficou completo com Alberto Pereira, que estreou no Caramulo uma caixa de velocidades nova. Fez as primeiras subidas de treinos em ritmo de adaptação e depois imprimiu o ritmo habitual. Depois de ter feito a segunda subida de prova com pneus de chuva e de ter sentido algumas dificuldades nas partes secas da pista, rodou rápido o suficiente para ficar no top 3. Carlos Silva está cada vez mais habituado ao Renault Clio RS e no Caramulo acertou finalmente com as trocas da caixa de velocidades, corrigindo os erros cometidos nas rampas anteriores. Foi o quarto mais rápido da divisão. João Santos levou o Kia Picanto até ao Caramulo para fazer pontualmente uma prova de montanha, dado que a máquina está preparada para fazer ralis. Com pneus mistos, rodou melhor com a pista seca e aproveitou a prova perto de casa para somar quilómetros. Em sexto ficou Cláudio Batista, que com um carro menos potente beneficiou dos períodos de chuva para ganhar alguma velocidade e imprimir um ritmo constante ao longo de toda a etapa. A rookie Ruth Braz continua a aprender a rodar na montanha e não fez a terceira subida de treinos porque não tinha pneus de chuva. Na segunda subida oficial, arriscou e acabou por bater na curva do Caramulinho, numa zona onde a pista ainda não estava totalmente seca. Reuniu condições para fazer a última subida de prova e encerrou as contas dos Turismos 3. Esta edição da Rampa do Caramulo assinalou o regresso dos monolugares às competições de montanha. E não foi um regresso qualquer. O jovem Miguel Matos deu espetáculo e aos comandos de um Grip G1 17, carro com que correu em Itália, fez o terceiro melhor tempo em termos gerais no fim de semana. Tudo isto sem nunca ter feito uma rampa e sem conhecer o traçado do Caramulo. Foi o grande vencedor da Taça de Portugal de monolugares de montanha, deixando no ar a possibilidade de haver mais monolugares em provas futuras. No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha não faltou emoção até ao fim da última subida de prova. Os protagonistas da animada contenda pela vitória foram Fernando Salgueiro e Flávio Sainhas, ambos a correr em Foscor MK. Salgueiro foi o mais rápido na primeira subida oficial, mas Sainha não estava para brincadeiras e carimbou o tempo mais rápido na subida número 2. O que deixou todos de olhos postos na derradeira subida. Aí foi Fernando Salgueiro a levar a melhor por apenas 222 milésimos de segundo. Uma performance sem erros que resultou numa importante vitória na luta pelo título do campeonato.
Ricardo Loureiro não se adaptou às condições atmosféricas e da pista e, apesar de gostar de conduzir à chuva, não se sentiu cómodo o suficiente para rodar mais rápido. Ficou a quase 4 segundos da vitória e encerrou o pódio da categoria. Quem teve um fim de semana para esquecer foi Luís Moutinho, que partiu a caixa de velocidades antes de terminar a segunda subida de prova. Conseguiu engatar o carro apenas para o levar até à meta, sem hipótese de recuperar o tempo perdido. Em quinto ficou o Volkswagen 1303 de Carlos Fava. O famoso Carocha imprimiu um ritmo forte no caramulo e rodou sem problemas durante o fim de semana. Sem pneus de chuva, Fernando Francisco rodou sempre à cautela, beneficiando dos momentos em que a pista se encontrava seca. Com alguns sustos pelo meio, encerrou as contas do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha. No Campeonato de Portugal de Legends de Montanha, vitória sem grandes surpresas para Manuel Pereira. A potência do Mitsubishi Lancer Evo 6 não deixa margem para dúvidas e, apesar de alguns problemas no regulador de distribuição da gasolina, Pereira nunca deixou os adversários chegar perto. Pereira lutou ainda com alguns problemas na caixa, mas sem que nada abalasse o forte domínio entre os pilotos dos Legends. Ganhar é sempre bom, o carro esteve bastante bem, o motor hoje portou-se impecavelmente, embora a caixa ainda haja ali um problemazinho na redução das velocidades. Ontem fiz um tempo de um 30, hoje fiz um 34 a chover, não podia exigir mais, que tive algum azar também não ter feito melhores resultados, porque choveu sempre que subi, choveu sempre, com 20 segundos de diferença para o segundo, acho que chegou, não tive que atacar mais, portanto foi uma boa prova. Destaque para o segundo lugar de Gonçalo Janeira. O piloto do Citroën AX nunca tinha feito a rampa do caramulo, mas quem não soubesse nem sequer o diria. Teve uma prestação muito constante e conseguiu mesmo ficar à frente de José Carlos Magalhães, o líder do campeonato. Magalhães viu-se a braços com um problema de injeção no Toyota Carina. Não fez a subida de treinos no domingo e utilizou a subida oficial para ver o estado da máquina. Apesar de todos os imprevistos, assinou o terceiro melhor tempo da categoria, o que garante ao piloto pontos importantes para a consolidação da liderança e garantir a conquista do título na próxima ronda. As contas da categoria Legends ficaram completas com o João Macedo e o BMW 328 IS. Desta vez, Sérgio Mateus foi o único a rodar na Taça de Portugal de kart cross de montanha. A experiência não é muita e para o piloto o importante é chegar ao fim. É importante e o importante foi chegar lá acima sempre. Para conseguir esta taça tive que lá chegar acima, o meu objetivo foi esse. E sozinho porque não tive mais companheirismo. Mas pronto, mas é bom, é giro, eu gostei. Francisco Milheiro regressou às vitórias na Taça de Portugal de Montanha 1300. O jovem de Guimarães mostrou um andamento fora de série nesta ronda e o Peugeot 106 chegou mesmo a rodar mais rápido do que algumas máquinas mais potentes.
teve alguns problemas nas velas do carro que rapidamente foram resolvidos e lançaram o Milheiro no caminho certo para a revalidação do título. Atrás ficou Marco Figueiredo aos comandos de um Toyota Starlet. Destaque ainda para o primeiro pódio da carreira de Daniela Ferreira. A piloto da Covilhã levou o Citroën C3 até ao top 3 da categoria, nesta que é apenas a terceira prova que faz enquanto piloto de montanha. Passamos então para a Taça de Portugal de Clássicos de Montanha, com Eva Laranjeira a ter muitos motivos para festejar. A Dama de Aço celebrou a 5ª vitória consecutiva esta época e garantiu, a uma etapa de terminar a temporada, a conquista da taça. Este é o primeiro título nacional para a piloto do Peugeot 208 Rally, naquela que é apenas a segunda época completa que faz. Para a próxima vou absolutamente tranquila para cumprir, para fazer mais uma prova, para ir, porque obviamente nós estamos sempre disponíveis para fazer provas e é sempre uma mais-valia, mas já com um peso completamente diferente, porque o objetivo foi alcançado nesta prova. Atrás ficou o Datsun 1200 de José Pedro Figueiredo. Médico de profissão, José Pedro sabe ter sangue frio em momentos de pressão e no caramulo não vacilou nem por um segundo. Rodou tranquilo e terminou a etapa com mais um pódio para juntar à coleção. O piloto de Armamar, Domingos Fernandes, encerrou mais uma vez as contas da taça, ele que é dono de uma das máquinas mais emblemáticas da rampa, o Autobianchi A112 Abarth. Na Taça de Portugal de Clássicos de Montanha, JC Group. Estão fechadas as contas da 6ª ronda do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, uma prova organizada pelo Targa Clube em parceria e com o apoio da Câmara Municipal de Tondela. O caramulo tem tradição no desporto automóvel e no fim apenas se lamentou a ausência dos aficionados. Ter a particularidade de podermos receber uma prova desta dimensão reconhecida por várias entidades como uma das mais capazes de atrair e de dar competitividade a este campeonato nacional é juntar 2 em 1 e ter o sucesso garantido nesta prova, e por isso apraz-nos muito registrar este momento e, acima de tudo, o grau de confiança e de parceria que todos soubemos criar, construir e que desejamos manter para o futuro, naturalmente. O balanço é altamente positivo, apesar de eu ser uma pessoa suspeita, mas sentimos-nos com o dever cumprido, como se costuma dizer, levamos a carta à Garcia, com uma presença maciça de 50 equipas. Pena foi, lamentamos imenso que o público tão aficionado que há nesta disciplina da montanha não possa ter podido estar presente. Terminou assim a 30ª edição da Rampa do Caramulo. O campeonato regressa a 18 e 19 de setembro para a última ronda da temporada em Boticas. Até lá! Yeah.